E aí galera, aqui quem está falando é o professor Alessandro. Vamos para mais uma aula de matemática, aula de correção da atividade 1 e 2. Essa correção é destinada a todos os terceiros anos da Escola Ubirajara, beleza? Vamos lá resolver as três primeiras questões da atividade 1, certo? A quarta questão eu deixei para o momento de interação e depois vamos resolver as três questões da atividade 2. Vamos lá. Primeira questão. Uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos três opções de sanduíches: hambúrguer especial, sanduíche vegetariano e cachorro-quente completo. Com a opção de bebida, pode-se escolher dois tipos: suco de maçã ou guaraná. Para a sobremesa existem quatro opções: cupcake de cereja, o de chocolate, o de morango e o de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche? Então vamos lá. Semelhante ao exemplo que eu fiz na explicação, basta você multiplicar as possibilidades. Primeiramente, você tem três possibilidades para o lanche, né? Que é o hambúrguer, o sanduíche e o cachorro-quente. Depois tu tem aí mais duas opções de bebida, vezes quatro opções de sobremesa. Então, basta multiplicar essas possibilidades. 3 aqui do lanche, né? 2 da bebida e 4, né, da sobremesa. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 4 dá 24. Então, tu tem 24 possibilidades, né, de escolher seu lanche. Não tá aqui, não coloquei as opções aqui embaixo, mas lá no formulário tem a opção 24, beleza? Questão 2. Os resultados do último sorteio da Mega Sena foram os números 04, 10, 26, 37, 47 e 57. De quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultado? Para quem não entendeu essa questão, ele fala aí que saiu esses 6 números no sorteio da Mega Sena. Só que pode ter saído primeiro o número 10, depois o 37, depois o 26, depois o 4 e depois o 57. Enfim, pode ter várias ordens aí com que esses números saíram. Você repara que ele está colocado aqui em ordem crescente, né? Então pode ter saído das diversas formas. Pode ser que o primeiro a ser chamado seja o 10, ou o primeiro a ser chamado tenha sido o 57. A gente não sabe qual foi a ordem, né? Mas esses foram os números. Aí ele quer saber isso, de quantas maneiras diferentes pode ter ocorrido, né, essa sequência de resultados. Então vamos lá. Quando eu chamei o primeiro número, qual pode ter sido? Pode ter sido, né, qualquer um desses 6 números, né? Então tem 6 opções para o primeiro número. Depois eu vou ter só 5 opções. Por que só 5 opções? Por quê? Porque a primeira já vai ter sido chamada. E posteriormente só 4, depois só 3, depois só 2, depois só 1. Agora é só multiplicar esses valores aí. 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá 120, 120 vezes 3 dá 360, 360 vezes 2 dá 720, 720 vezes 1 dá 720. 720 maneiras distintas, né, de chamar esses resultados aí que saíram. Terceira, de quantas maneiras podem ser distribuídas as 3 medalhas olímpicas numa prova de mountain bike com 5 competidores? Vamos lá. Para a medalha de ouro, nós temos aí 5 opções. Um dos 5, né, vão ganhar. Então, nós temos aí 5 opções para a medalha de ouro. Para a medalha de prata, só vai ter 4. Por quê? Porque um deles já vai ter ganhado a medalha de ouro. E para a medalha de bronze só vai ter 3, porque um deles já vai ter ganhado a de ouro e a outra vai ter ganhado a medalha de prata. Beleza? Então, só multiplicar aqui, ó. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60. Então, tem 60 aí. Aqui eu não marquei o item, né? Na 2. A terceira aí é 60 maneiras diferentes de distribuir essas medalhas. Beleza? Vamos dar continuidade com as 3 questões da atividade 2. Primeira questão. Em uma empresa, 10 de seus diretores são candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente. Quantos são os possíveis resultados dessa eleição? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que perguntar é se a ordem importa ou não. Vamos lá. Se eu escolher primeiramente o José, depois escolher o Pedro, né, quer dizer que o José vai ser presidente e o Pedro vice-presidente. Se eu trocar a ordem com que eu chamo, né, eu vou também estar trocando o cargo, né? Um vai ser presidente e o outro vai ser vice-presidente. Então aqui a ordem importa. Então, se a ordem importa, nós usamos a fórmula do arranjo, né? Vamos substituir. ANP vai ficar A, certo? Deixa eu ajeitar aqui, botar aqui uma seta. Vai ficar assim, ó, A.
O N vai ser 10, porque tem 10 aí diretores, né? E o P vão ser o número de cargos, né? Só tem 2 cargos. Então vamos fazer a substituição. Em cima, o que era N virou 10, então vai ficar 10 fatorial em cima. E embaixo, né, tem N e tem P. O N é 10 e o P, né? E o P vale 2, certo? 2 fatorial aqui. Embaixo, 10 menos 2 vai dar 8, né? Então fica em cima 10 fatorial sobre 8 fatorial. Aí aquele segredinho lá que eu expliquei para vocês, né? Para terminar a questão um pouquinho mais rápido. Tem 10, vai abrindo ele até chegar em 8, né? E para. Mas por que só até chegar em 8? Para poder cortar com o de baixo, ó. Cortei o de cima com o de baixo. 10 vezes 9, 90. Então tu tem 90 possibilidades. Novamente, eu poderia resolver 10 fatorial em cima e 8 fatorial embaixo depois dividir. Ia dar 90. Mas para ser mais ágil, né, eu abro aqui o 10 até chegar em 8 para poder cortar com o de baixo. Beleza? Dando continuidade. 2. De quantos modos 3 pessoas podem sentar em um sofá de 5 lugares? Beleza? Seguinte. Primeira coisa a se perguntar. A ordem importa? Vamos ver. Imagina que você tem um sofá, primeiro senta o João, depois senta o Pedro e depois senta a Maria, certo? Se eu trocar de lugar, todos eles, Maria, botar o Pedro aqui no final e botar aqui o João aqui no meio. Se eu mudar de local, a configuração mudou? Mudou. Então eu tenho que contar como mais um modo, né? Então assim, nesse caso, a ordem vai importar. A ordem com que eles sentam, né, vai importar. Então, se a ordem importa, usamos arranjo. O N vai ser 5, né, porque eu tenho 5 lugares e tenho 3 pessoas. Então, vai ficar, ó, N virou 5, então vai ficar 5 fatorial. E embaixo vai ficar 5 menos 3 fatorial. 5 fatorial em cima e embaixo 5 menos 3, que vai dar 2 fatorial. 5 fatorial é 120, né? Que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí dá 120. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. 120 dividido por 2, né? Eu acabo de descobrir que vale 60. Então tá aqui, ó. Terceira questão. Uma prova é composta por 15 questões, das quais o aluno deve resolver 10. De quantas formas ele poderá escolher as 10 questões? Então vamos lá. Primeira coisa a se perguntar é se a ordem importa ou não. Ele tem à disposição 15 questões, mas precisa responder apenas, né, ele pode escolher apenas 10. Então, se ele pode escolher apenas 10 das 15, vamos supor que ele escolheu a questão 1, 10 e a questão 12 para responder. Certo? Se ele responder a questão 12, 1 e 10, ele respondeu questão diferente? Não, continua sendo as mesmas questões. Então, a ordem com que ele responde as questões não vai importar. Porque se ele respondeu a 1, a 10 e a 12 depois, vai ser a mesma coisa que ele responder a 12, a 1 e a 10. Continua sendo as mesmas questões resolvidas. Então a ordem aqui não vai importar. Se a ordem não importa, usa combinação. Combinação, a fórmula é assim, ó. Combinação N, né, vírgula P. Então vai ser N em cima, N menos P aqui embaixo, fatorial vezes P fatorial, certo? Então vamos lá, substituir. O N vai ser as 15 questões, certo? Deixa eu colocar tudo direitinho. Vou botar aqui embaixo. N vai ser 15 e o P vai ser 10, né? Porque eu tenho que escolher 10 das 15. Onde tem N vira um 15, ó. E onde tem P vira 10. Vezes 10 fatorial. Deixa eu ampliar um pouquinho essa linha aqui. Pronto. Vamos lá, 15 menos 10 aqui, né? Vai ficar 15, 10. Embaixo, 15 menos 10 vai dar 5 fatorial. Deixa eu botar mais aqui. 5 fatorial vezes 10 fatorial. E em cima tem 15, né? 15 fatorial. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir o 15 até chegar em 10, ó. 15 vezes 14
vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10. Aí 10 para aqui. Aí repete o 5 e repete o 10. Por que eu só abri o 15 até o 10? Para poder cortar com esse aqui, ó. Aí em cima vai ficar 15, 10. Só adiantando aqui, ó, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Que é igual a 120. Em cima vai ter que multiplicar 15, né? Vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11. Multiplicando isso daí, nós estamos encontrando o resultado de 360 mil. Deixa eu ajeitar aqui. 360.360. Aí você vai dividir isso aí, certo? Por 120 e vai encontrar o valor de 3.003, que é justamente esse item aqui, ó. Então ele pode escolher aí, ele tem, né, 3.003 maneiras de escolher essas 10 questões de uma prova que tem 15, beleza? A ordem ela não vai importar, porque se ele responder, como eu disse, a questão 1, 5 e 12, por exemplo, é a mesma coisa que ele responder as questões 12, 5 e 1. Beleza? E é isso, galera. Qualquer dúvida, é só entrar em contato e aguardo vocês no momento de interação para responder a questão 4 da primeira atividade que eu não respondi. Beleza? Valeu!